Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, tá bom? Hoje a aula é só para os alunos do quarto ano, né? Os alunos do terceiro ano, a gente sempre fazia aula conjunto, né? Terceiro e quarto ano, né? Mas hoje a aula é só para os alunos do quarto ano, por conta que semana passada os alunos do terceiro ano não tiveram aula, vocês tiveram, então vocês já estão um assunto à frente deles, né? Pessoal, lembrando, né? As nossas provas vão ser feitas, né? Do dia 29 em diante, né? Uma semana de prova começa no dia 29, tá? Fiquem atentos para essas datas, né? Então, a gente tem, eu tô olhando aqui o calendário, a gente tem a próxima semana ainda. Então, na próxima semana, o tio vai fazer uma revisão para vocês, tá? Revisão dos assuntos que eu selecionei pra gente fazer, né? A prova. O quarto ano, o assunto é partes do computador, tipos de computadores e um pouco da história da informática. Então esse assunto aqui, pessoal, não entra. Tá? Esse assunto aqui não entra. Por quê? Porque com esse assunto eu pretendo fazer um trabalho já para a próxima nota, tá? E esse assunto aqui já é um pouco avançado, então vocês já vão se distanciar aí do terceiro ano, né? O terceiro ano vai ficar vendo mais algumas coisas mais tranquilas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido as aulas passadas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, falem comigo. Os desenhos, os que vocês fizeram, a maquetezinha, aquele negócio tava lindo, parabéns, tá? Amei de vocês todos. Os desenhos também recebi muitos, parabéns. Hoje nós vamos estudar hardware e software, tá? Vamos entender a definição. Acredito que eu já falei isso em vocês em sala, mas eu disse que ia dar início bem direitinho, né, para a gente poder dar continuidade aí, entendendo do que a gente está falando, né? Então, pessoal, hardware, o que é o hardware do computador? Hardware é a parte física do computador, é aquela parte que a gente pode pegar, tá? Ó, peguei aqui no celular, essa é a parte física do celular, porque eu estou pegando nela, né? Eu posso pegar, posso sentir ela. Então é a parte tangível, né? A parte que a minha mão pode tocar, né? Então todo componente, todo o que tiver, o mouse, o teclado, o gabinete, todos são hardware, né? O hardware, ele é bem importante no computador porque ele ali é o que realiza basicamente todas as funções, né? Todas as operações, os cálculos por meio ali dos componentes eletrônicos, tá bom, pessoal? Então o hardware, pessoal, o que é hardware? Tudo que eu posso tocar no computador. Teclado, monitor, mouse, gabinete, CPU, estabilizador, né? O hardware, pessoal, ele é dividido em duas partes, tá? Dispositivo de entrada e dispositivo de saída. O que é um dispositivo, né? Dispositivo é um objeto, ó. Esse aqui é um dispositivo. Dispositivo que me auxilia, né? Vocês viram que eu falei bem definido, bem direitinho. Qual é o nome disso aqui? É o mouse, né? Então eu defini bem direitinho para vocês, tá? Naquela videoaula lá de parte do computador, tá? Então, dispositivo é justamente isso, é o que me auxilia ali para eu ficar em comunicação com o computador, tá? Então nós temos dispositivo de entrada e dispositivo de saída, tá? E também temos o de armazenamento secundário, que eu vou explicar também para vocês. Dispositivo de entrada. O que é um dispositivo de entrada, professor? Dispositivo de entrada, pessoal, é quando eu, o usuário, vocês aí, desejam se comunicar ou enviar alguma informação para o computador, tá? Então, a partir do momento que eu estou digitando aqui no teclado, eu estou dando uma entrada de informação para o computador. Deu para entender isso aí? Então, todo aquele dispositivo de entrada, o que é de entrada? Tudo aquilo que eu utilizo para se comunicar com o computador, tá? Se comunicar, passar mensagem, usar, utilizar, sabe? Vamos lá, uns exemplos de dispositivo de entrada. Teclado, mouse, tá? Microfone. Por que o microfone? Porque eu estou ali falando, né, e o computador recebendo. Observe, mouse. Por que o mouse de entrada? Porque eu estou aqui, ó, mexendo e o computador está recebendo os meus movimentos, né, aqui dentro. Teclado, eu estou digitando e o computador está recebendo, tá? É bem tranquilo isso aí.
E os dispositivos de saída é justamente o contrário, né? O computador se comunica comigo. De que forma? Através do monitor, através de uma impressora, quando eu desejo imprimir alguma coisa, através de uma caixa de som, tá? Então é bem tranquilo isso aí, pessoal. Só é a gente observar bem esse quesito, né? Entrada, eu se comunicando com o computador. Saída, computador se comunicando comigo. E aí a gente utiliza os dispositivos, né? Aqui são alguns exemplos, né, de dispositivo de entrada, né, pessoal? Ó, a webcam aqui. A webcam de entrada, né? Por quê? Porque ela está ali enviando, né, informações para o computador. Microfone da mesma forma, como eu falei para vocês. Aí tem uma grande diferença. Aqui vocês podem ver essa foto e pensar que é uma impressora, tá? Não é uma impressora, aqui é um scanner, né? Na verdade é uma impressora, só que ela utiliza aí o scanner. O que é o scanner, professor? É quando eu pego um documento ou uma folha, eu coloco na impressora, ela lê e envia para o computador. Por isso que ela é de entrada. A partir do momento que eu imprimo, né, algo do computador que sai na impressora, então é de saída. Ah, professor, existe algum dispositivo de entrada e saída? Existe. Ó, vou dar um exemplo bem básico que eu estou utilizando agora. O microfone do meu computador, ele é dispositivo de entrada e saída. Porque ele não é esse microfone aqui, ó. Ele é um microfone do computador mesmo. Então ele é o fone, o aparelho de som do computador mesmo, do notebook. Eu estou falando e o computador está recebendo e gravando. Mas a partir do momento que eu desejar escutar o que eu falei, o computador vai utilizar o mesmo fone, tá entendendo? Então é um dispositivo de saída, né? Então vai ser um dispositivo entrada e saída. Existe, viu, pessoal? Esse é só um exemplo, mas existem alguns, tá? E o dispositivo de saída aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Monitor, caixa de som, né? Impressora, como eu falei. O projetor, né? Vocês utilizam projetor? A gente não teve um tempo, infelizmente, de utilizar projetor, né, pessoal? Para passar ali a videoaula, né, na sala de aula. Mas acredito que a gente tenha outras oportunidades, tá? Então nós chegamos à parte do software, né? A gente estudou o hardware, né, que são todos esses dispositivos, né? E a parte física do computador. E agora a gente vem para a parte do software, né, pessoal? Que é a parte lógica do computador. É a parte que a gente não pode tocar, né? Tudo que tem dentro aqui, tudo que eu utilizo, é a parte que eu não posso tocar. Eu estou dando um exemplo celular, né? Mas vamos pensar comigo. O software, pessoal, ele é muito importante para o computador. Ah, professor, por que o software é muito importante para o computador? Pessoal, o computador tem um software que se chama sistema operacional, tá? A gente vai estudar ele na próxima aula. Ele é o software mais importante do computador. Por quê? Porque sem ele, a gente não conseguiria utilizar o computador. Eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, o software é a parte do que a gente não consegue tocar ali no computador, no dispositivo, né? É a parte intangível. Se a outra é tangível, que a gente consegue tocar, essa daqui é intangível. Mas, por meio do hardware, a gente consegue utilizar o software, né? O exemplo, né, é o sistema operacional, né? Sistema operacional. Toda vez, pessoal, que eu clico aqui no botão de ligar, eu clico, então é hardware, né? Como é que esse computador ia ligar? Se fosse só o hardware, você já acha que ele ia funcionar? Não, ele tem que ter alguma lógica nele, alguma coisa salva nele, que ali inicie, aí o sistema operacional começa. Liga o fone, liga a tela, liga o mouse, ligue isso, ligue aquilo, tá? Então o sistema, já está dizendo, o sistema operacional, ele opera toda a máquina, né? Isso a gente vai ver mais na frente. Então o software é isso, é o que faz o hardware funcionar, tá? Depende do outro. Sem o software, o hardware não teria sentido algum. E sem o hardware, o software também não teria sentido algum, porque qual tarefa ele iria realizar, né? Um sem o outro. Temos exemplos também de programas e aplicativos, né, pessoal? O WhatsApp, o YouTube, esse que eu estou utilizando agora, é um software. Eu não consigo tocá-lo, mas eu consigo utilizá-lo, né, e mexer. Linguagem de programação é algo já superior a vocês, né, algo que a gente estuda na faculdade, né, mas é o que constrói
tudo o que a gente utiliza em relação a software, né? São essas letrinhas aqui, tá? É o que constrói, por exemplo, o sistema operacional, o que constrói um programa, tá? Por trás de tudo ali tem uma linguagem de programação capaz de nos mostrar esse aplicativo aí para a gente desenvolver alguma tarefa que a gente deseje, tá? Então é isso. Só recapitulando: hardware, parte física, tá? Hardware, parte física, tá? Pessoal, eu falei aqui em armazenamento secundário, mas armazenamento secundário não é interessante para vocês agora, tá? Eu acho que foi até algum erro aqui de digitação, mas releve, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar armazenamento e memória, então a gente vai estudar bem direitinho essa parte aí, tá? Lá na frente, agora não, agora a gente tá bem tranquilo, ainda estamos estudando todos os componentes, tá? Então hardware, parte física, a parte que eu posso tocar, que exige dispositivo de entrada. Dispositivo de entrada, aquele dispositivo que eu me comunico com o computador. Dispositivo de saída, aquele dispositivo que o computador se comunica comigo. Dispositivo de entrada e saída, computador e a pessoa se comunicando ao mesmo tempo, né? Que é utilizado para os dois sentidos, né? E o software, a parte intangível, para aquela parte que eu não posso tocar, mas que eu utilizo juntamente com o hardware, né? Um exemplo bem típico é o sistema operacional que eu estou utilizando agora, que é o Windows, tá, pessoal? Exercício, tá? Definam, a primeira questão, definam hardware e software. O que é hardware e o que é software. Só são duas questões, tá? Segunda questão, me dê exemplos de dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso, tá? Eu espero que nas próximas semanas a gente consiga aí ter alguma revisão, tá? Acredito que a gente tenha alguma revisão. Então, que fiquem aí, o que vocês desejarem falar, podem perguntar para o professor, tá? Que eu estou à disposição via Cubos e via WhatsApp, tá? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Fique com Deus, tá? Boa aula!